Crianças e adolescentes andam obcecadas por skincare. Sim, a geração alfa, nascida de 2010 em diante, anda querendo se divertir nas prateleiras da Sephora e a gente aqui quer pensar se esse movimento é apenas uma vontade de aderir às tendências da moda ou se significa algo mais profundo. Bora? Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Bom, parte de crescer tem a ver com a gente, quando criança, imitar o comportamento dos adultos em todas as esferas. Não é diferente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em beleza ou moda. Quando que você não quis imitar sua irmã, sua prima mais velha, querer ser adolescente antes do tempo, no jeito de falar ou de se vestir, né? E não é de se espantar que se o interesse dos adultos por skincare aumentou, o da criança vai seguir o mesmo caminho. Eu lembro quando eu era criança, não era proibido. Eu tinha gloss de moranguinho, batonzinho, esmaltinho cintilante. Você também era assim, né? Claro, eu até roubava dos adultos o batom. Mas para as mães de hoje deve ser muito complicado permitir essas coisas, né? Porque a gente tem muito mais informação sobre as formulações, as consequências. Também temos mais consciência dos comportamentos sexistas que refletem padrões de beleza geralmente aprisionadores. Então, eu não sei se eu teria a mesma liberdade se a minha mãe, minha avó, etc., fossem expostas ao mesmo repertório que a gente tem hoje. Acho que a gente vive sob um sistema capitalista, mas acho que esse recorte também era diferente, por exemplo, quando a gente era criança, né? Óbvio que tem um apelo muito forte de publicidade, de celebridade, como influenciadores de consumo, mas não tinha rede social, né? Então acho que a escala é completamente outra, tanto de alcance, de conhecimento, como de controle ao que as crianças assistem. A gente tinha, sei lá, TV aberta, no máximo TV a cabo, né? E aí que do fim do ano pra cá, pipocaram um monte de matérias falando não só sobre essa obsessão de crianças e pré-adolescentes com skincare e também maquiagem, mas também como isso se relaciona com esse comportamento virtual que a gente tem, né? O grande alarde veio dos pedidos de Natal de 2023. Muitos produtos para pele que são caros e voltados para o público adulto, em todos os sentidos. Segundo as análises que a gente leu, as redes sociais são as maiores impulsionadoras desse tipo de comportamento. Não que a gente precisasse, né, de alguma grande fonte para confirmar isso, porque se tem apelo para gente, que tem mais senso crítico, imagina para quem ainda está em formação. Mas uma coisa que é importante de dizer, que Isa me contou, quando a gente começou a conversar sobre isso no fim do ano passado, é que é ilegal fazer pesquisa com menores de 18 anos. Mas, com o tanto de interação que a gente tem nas redes sociais entre os alfa e todos esses algoritmos, ficou muito fácil para o mercado identificar padrões de consumo e de comportamento a partir desses dados, né? Especialmente YouTube e TikTok, que são as plataformas mais usadas pela faixa etária dos alfa. Então a gente começa a gerar dados inéditos sobre esses comportamentos que eram muito baseados ainda em pais, mães, cuidadores, etc. E aí a gente vê, por exemplo, um relatório de dezembro de 2023 da Pew Research Center, empresa de pesquisa de mercado americana, que diz que 58% dos adolescentes usam TikTok diariamente, enquanto 17% estão no aplicativo quase que constantemente. A Sephora está no centro das reportagens sobre o assunto. Não sei se estão tendo lá que lidar com uma crise, né? Porque a gente viu muitos vídeos de crianças literalmente invadindo lojas como essa multimarca, com foco ali nas áreas especialmente de skincare. Vários vídeos desses virais mostram que elas não só estão gastando uma grana em produto, mas testando, bagunçando tudo, meio destruindo tudo ali, né? E a pouca idade delas deixa claro, quando aparecem os tutores ou as nannies, como fica bem explícito em várias matérias que são publicadas especialmente nos Estados Unidos, compartilhando nos stories essas crianças comprando um monte de creme, maquiagem e testando, assim, se divertindo nos testers, né?
O babado tá tão forte que eles já foram apelidados de Sephora Kids. E, para além da obsessão, o comportamento exagerado tá causando tumulto. E uma coisa muito esquisita de desrespeito. É meio tipo, errei o lugar e vim brincar na loja de maquiagem, sabe? Mas você é meio uó com os vendedores também, né? Exato, uma coisa muito esquisita. E também são os funcionários que estão gravando também e discutindo essas experiências quase que sob a ameaça de garotas de 9 a 12 anos. Tem hashtags com números bastante expressivos. Uma é Ulta Kids. Ulta é uma dessas varejistas. Que já tem mais de 3 milhões de visualizações no TikTok. Sephora Kids tem 204,2 milhões de visualizações. E não se preocupem, tem vídeo em português, tem vídeo em todas as línguas. Tem uma verdadeira enxurrada de conteúdo sobre o assunto. E eu já vou pular direto no lado terrível dessa moeda, que é relatos de dermatologistas como fonte de informação sobre o fenômeno, porque os consultórios estão fervilhando de casos de crianças com problemas de pele por terem usado produtos e ingredientes inadequados. Tem uma coisa interessante que tem uma matéria do The Cut muito boa sobre isso, mostrando que o lugar de interesse, um pouco, dessas crianças são por produtos que têm retinol, que têm ácido glicólico, que são esfoliantes, ou seja, que é performance para uma pele de adulto, né? Então, um resumo é que meninas que ainda nem têm uma produção hormonal para querer tratar questões de pele relacionadas à idade mais adulta, querem usar esses produtos e aí não tem como dar bom, né? E assim, para deixar muito claro, não é que a gente está dizendo que não precisa de uma rotina de skincare. Pode até precisar. Mas tem que existir uma necessidade, Sim. né? A Carla Vidal, dermatologista célebre aqui de São Paulo, deu uma entrevista para um site bem famoso por aí, sabe? O Belezinha. Falando que meninas na pré-adolescência devem investir apenas na limpeza e na proteção solar da pele. Porque senão a gente tem um risco de desenvolver problemas dermatológicos que não existiriam caso o uso desses cosméticos não fosse feito. A recomendação da Carla, na matéria que a gente publicou, é sempre a de ter a recomendação de um especialista. É óbvio que a gente viu muitas crianças e pré-adolescentes, como eu mesma, que tive que tratar acne muito jovem, por conta dessa mudança hormonal. Super faz sentido, mas isso não é um objeto de consumo, né, skincare, como comprar brinquedo, né, enfim. Tem uma outra matéria publicada esse ano na Global News Today, que conta o caso de uma criança de 11 anos que estava fazendo uma rotina de skincare com 8 passos, baseada numa influenciadora, né, que ela devia assistir, e óbvio que ela teve uma erupção cutânea em torno do olho, porque estava usando um creminho de olhos com retinol, tá? E aí você pode ter, né, irritação, descamação, vermelhidão, eczema, acne. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Se acontece com a gente quando a gente prova algo que não é adequado, imagina com quem, enfim, tem 11 anos de idade, né? O negócio tá ficando tão comum que a British Association for Dermatologists, Associação Britânica de Dermatologistas, já alertou sobre ingredientes ativos potencialmente prejudiciais encontrados em produtos para adultos que podem provocar alergia ou eczema em peles jovens. Nessa entrevista que a gente publicou no Belezinha, a Marjorie Huber-Yurk, que é membro do Departamento Científico de Dermatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela também ela deu uma informação muito importante, falando que a pele da criança antes da adolescência, antes de finalizar esse processo de puberdade, ela é mais fina, ela é mais sensível e ela absorve os ativos de forma diferente. Então, de fato, não é a mesma coisa, né? E também tem uma matéria da People, em janeiro desse ano, com um dermatologista americano, o Dr. Shirazi, que ele fala sobre a importância de educar a pele, de educar as crianças sobre a pele ser um órgão funcional. Ela é um órgão como qualquer outro que a gente tem. Então, quanto mais exposição aos produtos, é mais provável que ela tenha uma memória de ingrediente, que ela pode ter, tipo, acne fora de hora, até em outra idade. Então, não é uma bobagem, né? Eu acho que aqui, por isso que a gente bate sempre numa tecla parecida que a gente tem um grande problema com as mídias sociais hoje, que é uma falta de regulamentação.
é um lugar sem lei, né? Então todo mundo tem acesso a uma série de conteúdos. E aí, por exemplo, a viralização desses produtos não estão só associados a esse desejo de passar um tempo no banheiro, porque a minha mãe faz isso, ter uma rotina de 8 passos igual a influenciadora que eu sigo, mas também essa coisa da embalagem. Então, a Drunk Elephant, a Glow Recipe e outras marcas assim, que tem essa coisa de embalagem colorida, chamativa, regressiva, gostosinha, né? Tem Muito apelo, né? ponto aí que gera apelo, então... Tem uma matéria na BBC no mês passado falando que a Drunk Elephant ficou tão popular entre as pré-adolescentes e adolescentes que a fundadora da marca, Tiffany Masterson, ela teve que fazer um comunicado, falando crianças e pré-adolescentes fiquem longe dos nossos produtos que têm ácidos ou retinol, sabe, nas redes sociais, porque de fato eles são inadequados, ainda que eles sejam muito atraentes visualmente, né? E tem um disclaimer aí que a gente tem que ficar de olho, inclusive a gente, tá? E vocês todos que são editoras de beleza, jornalistas e tal. Pensa que esse ano mesmo, uma editora da Glamour americana teve que escrever uma matéria contando que o choque que foi a lista que ela recebeu da filha de 9 anos de pedido de Natal. E justamente ela pediu a Sleeping Mask da Laneige, que é um sonho que a gente ama, que é difícil e caro e tudo mais. E o Brazilian Boom Boom Cream da Sol de Janeiro, gente. Como assim? Como assim? E não só os adultos influenciam as crianças nesse desejo por consumo, né? As crianças influenciam as crianças nas redes sociais, ainda que seja proibido crianças abrirem contas em social media. Mas a gente tem Northwest, é claro que ia chegar um momento que a gente fala de uma Kardashian, né? Enfim, que tem 9 anos e ela mostra a rotina... enfim, usando creminhos e sérums nas redes sociais, provavelmente contraindicados à sua idade, né? E uma perturbadora é a Heaven Garza, que tem 7 anos, uma influ mirim, faz parte de uma conta que meio mostra a família inteira, o Garza Crew, que tem quase 5 milhões de seguidores no TikTok, e ela faz uns vídeos Get Ready With Me, mostrando sua rotina de skincare. É difícil de assistir e achar que isso é natural, espontâneo ou benéfico, assim. Tudo isso é preocupante, porque no fim das contas a gente está numa busca de vender a qualquer preço, que é muito perturbadora quando a gente entra no lugar da saúde infantil. Acho que, especialmente como você disse, se a gente tem dados para classificar essa faixa etária já como público consumidor, é muito problemático nesse contexto do sistema transacional que vivemos, né? Fica absolutamente irresistível. Você fica com vontade de entrar nesse lugar. E da parte das marcas, é óbvio que é muito benéfico que você fidelize desde cedo, com conexão emocional, um novo consumidor, né? Mas aí tem várias camadas, não é mesmo? De tretas. Tipo, como é que isso tem a ver com reproduzir padrões e obsessões de beleza, né? Gente, nesse mundo que a gente vive ainda muito obcecado na perfeição, no estereótipo e na juventude, a gente está transmitindo isso para as meninas. Tem até estudos hoje que falam sobre também como que a conexão emocional está atrelada às nossas expressões faciais. Tem muita coisa aí entrando sobre como toda essa busca por juventude afeta as nossas relações intergeracionais com os mais novos. Uhum. Então, é importante a gente se perguntar se em algum lugar essa conversa toda também não é um incentivo ao ageísmo. Se tudo isso não está olhando, porque vamos prevenir o envelhecimento, e na verdade se distanciar cada vez mais do envelhecimento natural. Acho interessante observar sobre esse aspecto de essas crianças encaram os produtos como brinquedos, ou isso já está introjetado nelas se preocupar excessivamente com a aparência ou, por exemplo, com o envelhecimento. Tem uma matéria recente na CNN que meio tentou resolver esse enigma. E essa pergunta surge porque, ironicamente, quando a gente pensa em envelhecimento precoce, o primeiro produto que você tem que usar é filtro solar. Mas não é filtro solar que tem apelo entre elas, né? Por exemplo, elas querem usar retinol para não ter ruga. Elas já enxergam rugas em si, né? Que, no caso, é o movimento natural da pele nessa idade, Sim. né, gente? É tudo muito louco, porque eu tava só pensando aqui que você falou de filtro solar, né? É isso, não é sexy, mas é super recomendado. Pode usar, tem pra criança, tem um monte de fórmula, né? Então, assim,
realmente a coisa tomou um viés aí que a gente não... Onde o lugar sedutor não tá aí. Claro. Não é saúde, não é prevenção nesse lugar. Claro. Enfim. Bom, Marie Claire Americana de fevereiro também falou sobre isso com uma psicóloga pediátrica, a Kanisha Sinclair McBride, que sugere que os pais, então aqui conselhos para você, pai aterrorizado, apavorado, ouvindo a gente falar. Num primeiro momento, evitem fazer alarde sobre o interesse das crianças nesses cuidados com a pele, encarem isso como algo divertido, como algo inofensivo. Ela ainda aconselha a fazer perguntas abertas para entender o que é o interesse, a embalagem, a fórmula, essa coisa do rejuvenescimento, a Kardashianzinha, o que é que está impactando, né? E antes de se preocupar, antes de jogar as suas próprias frustrações, antes de abrir essa conversa, realmente focar em entender. Porque às vezes é uma coisa mais superficial, às vezes é uma coisa mais brincadeira, às vezes é modinha das amigas. Porque no fim das contas é isso, né? Pra gente era brincar de se arrumar, não querer ser uma adulta. Eu acho que enquanto tá no campo do brincar de se arrumar, enquanto isso é querer imitar o comportamento de alguém que você admira, se isso for pano de fundo para educação sobre saúde, por exemplo, câncer de pele, barreira de proteção natural da pele, tudo isso são lugares de saúde que tem a ver com skincare. Mas não é sobre consumo, nem sobre adequação ou medo de envelhecer, né? Não, você chega lá e fala, eu acho muito chata essa rotina, tenho saudade quando eu podia lavar a cara e sair de casa. Exatamente. Também, né? Bom, fora de casa, né, é essencial cobrar por regulamentação. A gente bate muito nessa tecla, né? Isso envolve propaganda de produto, e justamente não só olhar para essa coisa de vamos surfar a tendência, mas olhar para marcas que também estão querendo e focar em marcas que estão querendo desenvolver fórmulas que sejam de fato tween friendly, né? Feita para adolescente ou pré-adolescente. Ainda que eu, pessoalmente, acho que less is enough, menos é o suficiente nesse caso. Vejo com muita ressalva também isso. Quando a gente publicou a reportagem do Belezinha, um dos comentários que tem no Instagram era justamente sobre, mas e se os produtos fossem testados para eles? A gente quer abrir mais um canal de consumo exacerbado, de colecionismo, de preocupação com os features. A gente vê que tem muita gente fazendo isso. A Millie Bobby Brown tem a Florence by Mills, que a gente já falou algumas vezes aqui, que são produtos que têm uma cara mais teen, tudo lilás, borboletinha, estrelinha, tem cara de ser divertido, tem um apelo de clean beauty, ainda que produtos clean beauty não necessariamente significam que são adequados para peles mais jovens, eles precisam ser testados nessas peles. Tem em português, TBH Kids, que tem esfoliante, tem hidratante, também tem esses adesivinhos para acne, tem a Self-Made, que até vai para um caminho um pouco mais intelectualizado, assim, fala sobre psicodermatologia para educar jovens consumidores sobre a importância de escolher direito os produtos para pele e focado em bem-estar emocional, mas acho que mesmo que seja adequado para peles mais jovens, eu tendo a ver com ressalva porque eu acho um exagero, por exemplo, que Florence by Mills tenham patches para você colocar na olheira de gel, que tem uma estética teen, é muito atraente pela textura sensorial, formato. Não sei se enfim, necessário, né? Eu acho que é uma coisa aí por esse lado do protetor, do adesivinho de acne, que você não precisa esconder a espinha, você usa ele como um acessório. Eu, inclusive, amo o da Florence, vende pela loja oficial dela, pelo Mercado Livre, compro muito, mas acho que é isso, tem que olhar com bastante critério, né? E festinhas de spa à parte, toda criança é criança. Todo comportamento tem que ser supervisionado. E esse comportamento inclui como elas se comportam nas lojas, porque, gente, vandalismo na Sephora não dá. Sim. Como elas se comportam nas redes e, principalmente, como que essa troca existe entre pais e filhos sobre essas informações, sobre para que serve, sobre como é. E acho que construção de repertório, né? Porque construção de autoestima, de bem-estar emocional, de autocuidado, que é o que a gente fala. Putz, isso se pra gente precisa ir além de skincare, é bom que a gente ajude a educar as gerações mais jovens, sabendo que as respostas todas não residem aí, né?
É isso. Esse episódio foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi, em São Paulo, nosso apoiador master. A gente também tem apoio de dados e insights exclusivos da Mintel Brasil. Temos pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e da Hannah Dourado, com o roteiro da Katrina Carta Kovarik. A trilha é assinada pelo Alex Batista, a direção é da Núbia Lima, a produção da On The Nose e da Space House. Tchau Bela é quinzenal agora, você já tá sabendo, então a gente se vê nas próximas semanas. Tchau, Bela!